Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens em nossa igreja. Ficaremos o mês de abril refletindo nessa série. É uma série que vai nos falar sobre a Páscoa, uma série que vai nos fazer olhar para essa semana na vida de Jesus, como o subtítulo da série sugere, essa semana que mudou a história. E eu queria convidar você a ler comigo o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos começar a refletir sobre essa semana da vida de Jesus, essa semana da paixão de Jesus, nessa quinta-feira que o texto descreve aqui, quando ele se reúne para celebrar um jantar de Páscoa com os seus discípulos, horas antes de sua prisão, condenação, crucificação. E nós vamos passar por todas essas etapas até chegarmos no túmulo vazio, na ressurreição do Senhor, ao longo dessa série no mês de abril. E hoje, dando o nosso primeiro passo nessa jornada, eu convido você a ler comigo o texto de João no capítulo 13, do verso 1 até o verso 17. O texto que eu vou ler também vai ser projetado nessa TV aqui à frente. Caso você prefira acompanhar a leitura juntamente comigo através dela, fique à vontade. Diz assim a Bíblia: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entenderam o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados, felizes serão se as praticarem. Que o Senhor abençoe a exposição de sua palavra nessa manhã. Queridos, a Páscoa é o evento central da fé cristã. Nós podemos celebrar, nós podemos comemorar, e eu faço com muita alegria, o Natal, por exemplo, data maravilhosa. Nós podemos celebrar o Dia de Ação de Graças, que eu reconheço que na cultura norte-americana acaba tendo muito mais força até do que no nosso país, né? O que eles chamam lá de Thanksgiving, como um dia de agradecer a Deus pelo seu amor e pela sua provisão. Há datas no nosso calendário que são marcadas pela vida cristã ou pela fé cristã, mas nenhum evento é mais central
é mais característico do cristianismo do que a Páscoa. Muito mais do que uma data que nós celebramos todos os anos, a Páscoa marca o momento em que a história da redenção atinge o seu ponto mais alto. A Páscoa marca para nós esse momento em que toda a história do agir de Deus na direção do ser humano, toda a história de amor e de redenção de Deus na direção de um ser humano rompido com Ele, chega ao seu clímax. Aquilo que parecia ser o fim, com o sofrimento de Jesus, com a morte de Jesus. Imagine os discípulos de Jesus, após 3 anos caminhando com Ele, vendo tantas coisas maravilhosas, ouvindo tantas palavras maravilhosas, tendo de se deparar agora com esse estranho movimento em que o seu mestre, o seu Senhor, estava sendo detido pelos homens, julgado clandestinamente, condenado à morte como um criminoso, na cruz. Então aquilo que parecia o fim era na verdade o começo de algo totalmente novo. Por isso o tema da nossa série é esse: no fim, o começo. E nessa série nós vamos ver como que essa última semana de Jesus redefine a nossa história. Como que essa última semana da vida de Jesus na terra, entre os seus discípulos, nos revela o verdadeiro sentido e a verdadeira beleza da Páscoa. Talvez o entendimento do que significa celebrar a Páscoa como povo de Deus tenha velozmente sido perdido por nós. Seja por uma influência da cultura que nos faz pensar essa data de outra maneira, seja por um descuido mesmo da nossa parte. Mas durante esse mês de abril nós vamos refletir e nós vamos contemplar a glória e a beleza que há na Páscoa. E hoje a gente vai iniciar então essa jornada refletindo juntos sobre esse gesto tão inesperado e tão surpreendente de Jesus na noite em que ele foi traído. Porque na noite em que ele foi traído, reunido para um jantar com os seus discípulos, inclusive aquele que haveria de traí-lo, ele se inclina para lavar os pés daqueles homens. Você e eu vivemos em uma cultura que enxerga a grandeza de maneira oposta à lógica do Evangelho. Então, um desafio para nós, ao olharmos para essa cena que João nos descreve aqui, é tentar encontrar nela algo que comunique grandeza. Deus é grande, Jesus é Deus, certo? Então como que o grande e todo-poderoso Deus, como que aquele que João começa o seu evangelho no capítulo 1 chamando de o verbo que se fez carne e habitou entre nós, verbo este que criou todas as coisas e que faz com que todas as coisas subsistam, como nós olhamos agora para esse Cristo glorioso, grandioso, e vamos enxergar grandeza nesse gesto. É um desafio para nós, porque o nosso mundo, ou em nossa cultura e em nosso mundo, ser grande significa estar no topo. Grande é quem chegou no topo da cadeia, grande é quem é servido. Um grande astro é servido, um grande jogador de futebol é servido e bajulado, um grande empresário é servido. O nosso tempo e a nossa cultura associa a grandeza com ser servido, com ter prestígio, com reconhecimento. Só que Jesus vem e inverte essa lógica. O Evangelho de Jesus vem e diz que grandeza é outra coisa que nós não estamos acostumados a pensar e talvez a cultivar também. Essa cena descrita no texto que acabamos de ler nos leva então a questionar a nossa própria visão de grandeza. Porque talvez se eu colocasse o microfone franqueado a você e perguntasse, diga em poucas palavras e sem pensar muito, o que é grandeza para você? Talvez a sua resposta mais imediata
seguisse o senso comum reinante no nosso tempo para definir grandeza, e não necessariamente a lógica do Cristo, a lógica do Evangelho. Se o próprio Deus encarnado, se o próprio Senhor Jesus Cristo se ajoelhou para servir, se inclinou para limpar pés sujos e mal cheirosos, o que isso significa para nós? Para chegar a essa resposta, a gente precisa enxergar como que Jesus desafia os nossos conceitos contemporâneos, como que Jesus redefine os nossos conceitos contemporâneos. Naquela noite, ao se ajoelhar diante dos discípulos, ele não estava apenas lavando os seus pés. Naquela noite de quinta-feira, na última refeição que ele fez com os seus grandes amigos, os seus discípulos, ele não estava apenas lavando os pés daqueles homens, ele estava virando de cabeça para baixo tudo o que você, eu e o nosso mundo pensamos a respeito de poder, de grandeza e do que realmente importa no reino de Deus. Porque talvez até mesmo como cristãos, se tivéssemos de responder quais são as coisas de fato importantes no reino de Deus, é possível que as nossas primeiras respostas não estariam muito combinando com Jesus. Então, nesse texto, eu identifico pelo menos 2 aspectos que me chamam a atenção e eu queria que você acompanhasse eles juntamente comigo. Em primeiro lugar, há o que eu chamaria aqui nesse texto de a lógica invertida. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é perceber que Jesus desafia com a sua atitude a nossa lógica tão estabelecida na nossa mente, na maneira como nós vivemos e enxergamos a realidade e a maneira como o nosso mundo celebra as coisas. E eu quero que você faça um exercício junto comigo, porque, como eu falei, é muito difícil nós olharmos para o que Jesus está fazendo aqui apenas a partir do nosso lugar hoje. É muito difícil enxergar grandeza no que Jesus está fazendo aqui, quando nós estamos tão intoxicados por um senso comum de que grandeza tem a ver com todas aquelas coisas que eu já disse aqui: reconhecimento, aplauso, estar no topo, ser bajulado, ser servido. Então eu preciso que você faça um exercício comigo hoje. Se transporte para a cena de João capítulo 13. Se imagine lá. Pensa que você é alguém que estava escondido naquela casa, olhando a cena sem ser percebido. Saia do Rio de Janeiro do século 21 e tente ir para Jerusalém do primeiro século. E imagine essa cena junto comigo. É noite em Jerusalém. A cidade está lotada por causa da Páscoa. Por ser uma celebração tão popular e Jerusalém ser o centro do culto e da adoração, a cidade estava lotada, muitos turistas. E Jesus está reunido numa casa com os seus discípulos para um jantar de Páscoa, uma ceia. Mas o clima festivo do lado de fora não é o mesmo do lado de dentro da casa onde Jesus está, porque o clima está tenso. João diz que Jesus sabe que havia chegado a sua hora. Ele sabe o que estava prestes a acontecer. E enquanto os discípulos ainda não compreendem completamente o que está para acontecer, Jesus se levanta da mesa. No meio do jantar, Jesus se levanta da mesa e algo inesperado acontece. Ele tira o manto que ele estava vestido, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e enche com água. E tente imaginar aqueles discípulos olhando a cena e se entreolhando. O que ele está fazendo? Por que ele levantou da mesa?
Por que ele tirou a túnica? Por que ele está pegando essa toalha e essa bacia? Mas ali estava Jesus, ajoelhado e lavando os pés empoeirados de cada um deles. Cada um. E eles estão aturdidos com a cena, porque eles sabem que esse era um trabalho de um empregado. Eles sabem que na cultura dos seus dias, se você tinha pessoas que serviam você em sua casa, era educado que você oferecesse aos seus visitantes água para os pés, de modo que antes deles jantarem juntos, o seu servo, o seu funcionário em sua casa lavaria os pés sujos do seu convidado. Só que o anfitrião da festa, o próprio Rabi, o próprio Jesus, se levanta da mesa para fazer o trabalho servil. E João nos dá um detalhe aqui crucial, só que muitas vezes desconsiderado por nós. Olha o que João diz no verso 3 do capítulo 13, ele fala: sabendo Jesus que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. É interessante essa fala de João, porque João não está dizendo que Jesus foi tomado por um impetuoso afeto, ele estava muito tocado, muito emocionado, então, sem muito saber o que fazer, ele se levanta da mesa e começa a fazer um gesto de gentileza e carinho para os discípulos que ele tanto amava. Não, João diz o seguinte: sabendo Jesus que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que absolutamente tudo no universo criado por Deus estava submetido a Cristo, e naquela hora ele se levanta da mesa, tira a túnica, pega a bacia, a toalha e vai limpar pés sujos dos seus discípulos. Em outras palavras, queridos, no auge de sua autoridade, se a gente for pensar numa lógica humana, né? No seu grande momento na terra, Jesus não exige ser servido, ele serve. João não está dizendo, sabendo Jesus que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, virou-se para os discípulos e disse a eles: vocês são tolos? Vocês estão confundindo as coisas? Vocês acham porque eu chamo vocês de amigos, vocês vão desconsiderar a minha divindade aqui entre vocês? Eu estou sentado na mesa e vocês não lavaram os meus pés. Que confiança é essa que eu estou dando a vocês que eu não sei? Não. O texto não diz isso. O texto diz que Jesus, nesse grande momento de sua autoridade, ele não exige ser servido, ele serve. O verdadeiro rei, o Rei dos Reis, não demonstra sua autoridade pelo domínio. O Rei dos Reis demonstra sua autoridade pelo serviço. Os discípulos, criados em uma cultura onde grandeza era sinônimo de status, não sabiam como reagir àquilo. O tempo é muito distante do nosso, mas essa cultura que associa grandeza com status era a mesma. Eles conheciam a ideia de grandeza do Império Romano, a imagem do imperador, os legionários romanos, as autoridades militares, todos cercados de pompa e autoridade. Eles olhavam para a sua própria fé e viam os líderes religiosos, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres na lei, todos cercados de muito status religioso. E eles não conseguiam entender como que o seu rabi, o seu mestre, estava fazendo um trabalho ali tão servil. E Jesus vai lavando os pés dos discípulos, até que Pedro, sempre Pedro, impulsivo como só Pedro era, se recusa. Talvez ele estivesse olhando tão atônito como os outros estavam, mas os outros permaneceram em silêncio, constrangidos com a cena. Pedro toma a palavra e ele diz: nunca, Senhor, lavarás os meus pés.
O que o Senhor está pensando? Se reoriente, Jesus. O Senhor está emocionado, eu não sei o que está acontecendo, mas se reoriente. Olha o que o Senhor está fazendo. Que escândalo é esse? Mas Jesus responde para ele: se eu não lavar seus pés, Pedro, você não terá parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não pode dizer ter uma aliança comigo, Pedro. Jesus estava ensinando, queridos, algo aqui muito mais profundo do que higiene e hospitalidade, ok? Muito mais profundo. Jesus estava aqui redefinindo o que significa ser grande no reino de Deus. Jesus estava redefinindo para homens que seriam os seus apóstolos, aqueles que levariam a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Evangelho esse que foi sendo pregado de cidade em cidade, povoado em povoado, e chegou a nós, e que através de nós continua sendo proclamado até que o Senhor venha e estabeleça para sempre o seu reino entre os homens. Jesus aqui estava redefinindo aqueles discípulos, mas também a mim e a você, o que é grandeza no reino de Deus. E por que eu disse que o que me chama a atenção nesse texto, a primeira coisa que me chama a atenção é essa inversão da lógica, é porque o Evangelho inverte a nossa lógica. O nosso mundo valoriza status, prestígio, poder. Quais são as frases que nós costumeiramente escutamos por aí? Lute, e se precisar, lute contra tudo. Lute contra todos, por aquilo que você quer, para conquistar o que você almeja, para chegar naquilo que você define como topo para a sua vida. Se esforce muito para subir, para conquistar, para ser reconhecido. Não é esse o discurso? Mas Jesus nos ensina que no reino de Deus, a grandeza é medida por outro parâmetro. No reino de Deus, a grandeza não é medida por quão influentes nós somos. No reino de Deus, a grandeza não é medida por quanto recurso nós temos. No reino de Deus, a grandeza não é medida por quantas pessoas olham admiradas para nós e quem sabe até desejariam ter algum tempo perto de nós. Porque a simples ideia de uma associação conosco lhes traria benefícios. No reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço. Você conhece os textos, muitos deles. No reino de Deus, os últimos são os primeiros. No reino de Deus, maior é o menor. No reino de Deus, glória se revela na humildade. Porque o próprio Deus disse que resiste ao soberbo, mas exalta o humilde. O maior não é quem se exalta sobre os demais. No reino de Deus, o maior é quem se inclina para servir. Você entendeu? E essa pergunta ela é sincera mesmo. Porque há, repito, uma estrutura de pensamento reinante no nosso tempo que combate essa ideia. E vai fazer com que você e eu ouçamos o que está sendo dito aqui com um certo estranhamento. Porque talvez não seja apenas diferente de tudo que nós pensamos, talvez seja diferente de tudo que nós temos feito da nossa própria vida. Jesus não apenas lavou os pés dos discípulos, Ele nos mostrou que o verdadeiro poder não está na posição que ocupamos, mas no amor que oferecemos. E você pode sair daqui hoje chamando de poder as mesmas coisas que a cultura da nossa época chama de poder. Sua liberdade. Você pode sair daqui nessa manhã e continuar pautando a sua vida numa busca intencional e intensa por destaque, por grandeza, por crescimento, por desenvolvimento. Você só não pode sair daqui nessa manhã pensando em grandeza desse jeito
e continuar dizendo que é um discípulo de Jesus e um súdito do reino de Deus. O que Jesus nos ensina de que o verdadeiro poder não está na posição que ocupamos, mas no amor que oferecemos, é diferente de tudo o que o nosso mundo pensa sobre grandeza. Só que essa aqui, amigos, não foi apenas uma lição pontual para aquela noite. Ele não lavou os pés dos discípulos apenas para ensinar humildade. E tem muita gente que olha para Jesus assim, né? Que grande mestre, que moral impressionante, que capacidade de tocar o âmago da questão humana, que referência de vida é Jesus. Não, Jesus não estava aqui apenas ensinando humildade. Jesus estava aqui chamando aqueles discípulos e a nós hoje a um novo modo de viver, a um caminho que desafia os padrões do mundo, para um caminho que de alguma forma poderia ser chamado por nós de contracultural, não porque é um inimigo ou um rival da cultura, mas porque simplesmente trilha numa direção oposta à que a cultura, no senso comum, celebra e aponta. Sabe por quê, queridos? O reino de Deus não é feito apenas de momentos de serviço. O reino de Deus é feito de uma vida inteira moldada por essa lógica subversiva que Jesus veio trazer. Aliás, essa é a segunda e última coisa que eu queria conversar com você hoje nessa manhã e que eu identifico nesse texto. Não apenas encontramos aqui uma inversão da lógica prevalecente no nosso tempo, nós encontramos aqui, em segundo lugar, uma espécie de vida subversiva que Jesus nos chama a viver. É subversão mesmo, porque ela questiona o status quo. Se Jesus estivesse apenas ensinando sobre serviço, já seria para nós um grande desafio. Só que ele faz mais do que isso. Jesus chama os seus discípulos a viverem essa realidade de maneira prática e de maneira constante. Se Jesus estivesse nos ensinando algo do tipo, olha, uma vez por semana, no domingo de manhã, atenda lá, por que não, né? O convite e a convocação da sua igreja, para que você se voluntarie, para que você sirva. Já é para nós um desafio. Sabe por quê? Mexe com o nosso conforto. A depender da área que eu vou estar me envolvendo e servindo, eu preciso de preparo, eu preciso de antecedência. Eu vou descansar menos, eu vou dormir um pouquinho menos, porque eu vou chegar mais cedo, porque eu estarei ali preparando as coisas para que quando as pessoas chegarem, elas cheguem num ambiente preparado. Isso já é um desafio. Porque se tem uma coisa que nós estimamos, é o nosso bem-estar e o nosso conforto, e a gente pensa, poxa, amo a igreja, mas é tão bom chegar lá 10h35, o culto já começou e logo já está acabando, e é bom ouvir, é bom cantar, é uma bênção estar lá, é bom levar meus filhos, mas me envolver já tem um preço, já seria um desafio, certo? Sabe qual é o problema? Jesus não trata do serviço como um evento do domingo ou de um momento especial da sua semana. Jesus está falando sobre o serviço como uma espécie de identidade de quem segue a Ele. Ele mesmo disse isso, olha o verso 14: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E essa ordem de Jesus para os seus discípulos, ela vai contra tudo o que você e eu aprendemos sobre sucesso, sobre poder e sobre realização. Porque no mundo nós buscamos segurança, nós buscamos reconhecimento, nós buscamos imposição e nós buscamos controle, não é?
A gente gosta dessas coisas. Agora, se eu sou uma pessoa que me coloco disponível a alguém, que reconhecimento eu vou adquirir disso? Talvez o reconhecimento de que eu sou uma pessoa com tempo livre? Talvez o reconhecimento num mundo de tanta pressa de que eu não tenho tanta ocupação assim? De que me sobra tempo na agenda? Se eu vivo num mundo que valoriza o controle, como eu vou continuar tendo uma imagem das pessoas para mim, de que eu sou uma pessoa confiável e que tem controle de si, controle dos outros, se eu me coloco a serviço? Se a despeito da minha posição, se a despeito da minha conta bancária, se a despeito do carro que eu dirijo, do CEP que eu moro, eu posso, assim como meu Senhor, pegar água e toalha para lavar pés. Ah, Roberto, isso está muito distante da nossa realidade. Ok. Eu posso pegar pano e vassoura e limpar banheiro. E não me sentir diminuído por isso. Eu posso servir pedaço de bolo para criança e não me sentir subutilizado por isso. Eu posso visitar alguém que não vai trazer para mim nenhuma recompensa desse meu ato. Inclusive as pessoas sequer vão saber. E se eu colocar nas minhas redes sociais, isso não vai engajar. Porque eu não fui visitar o Neymar e orar por ele. Eu não fui para uma audiência com um político. Eu fui visitar o seu João, que porque está enfermo há algum tempo não consegue nem participar dos cultos mais. Mas eu senti a falta dele. E eu perguntei se podia ir à casa dele só para vê-lo e orar com ele. No reino de Deus, a verdadeira grandeza está em renunciar, se preciso for, segurança, reconhecimento, imposição e controle para poder servir. Jesus não está apenas nos convidando para realizar atos esporádicos de bondade, gente. Isso aqui é tão importante. Jesus não está pedindo de você e de mim que realizemos atos de vez em quando de bondade. Jesus está nos chamando para um novo padrão de vida. O serviço no reino de Deus não é um evento episódico, é uma identidade assumida. Tem uma frase que deve ser uma daquelas frases tidas como clichê, porque no meio evangélico falou-se muito dela por muito tempo. Hoje em dia eu não costumo ouvir mais não, mas ela é bem verdadeira. Como quase todas as frases que nós dizemos ser frase clichê costumam ser. E ela diz o seguinte: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Num contexto de reino de Deus, isso é muito verdadeiro. Se você diz que é discípulo de Jesus, que serviu ao ponto de entregar a vida na cruz por você, e você tem um coração indisposto a servir, qual é a semelhança com Jesus que há na sua vida? A gente vive nessa cultura que idolatra a autopreservação. Nos preocupamos com a nossa imagem, nos preocupamos com os nossos direitos, nos preocupamos com o nosso tempo. Queremos ser servidos, queremos ser reconhecidos, queremos ser valorizados, e muitas vezes, amigos, sem perceber, nós carregamos essa mentalidade, sabe para onde? Para a nossa fé. E aí a gente começa a acreditar num monte de tolice que tem sido ensinada por aí, de que aquilo que Deus quer de nós é que você e eu cresçamos, nos desenvolvamos, alcancemos prosperidade, progresso.
E aí você olha para isso e fala: mas será que é essa mesma vontade de Deus para mim? Aliás, será que é para isso que Deus se presta? Ele enviou ao mundo seu Filho para sofrer a punição que o pecador merecia receber, para que agora esse pecador, perdoado, justificado, reconciliado com Deus, pudesse ser como um bibelô mimado pelo Eterno, conduzido em crescimento, em progresso, em desenvolvimento, de modo que ele tenha cada vez mais e mais e abundância. E ele não saiba o que é sofrer, e ele não saiba o que é dúvida, e ele não saiba o que é ansiedade ou angústia, de maneira que se ele é visitado por um pensamento ansioso, se ele tem um ataque de pânico ou de ansiedade, se ele se sente fisicamente ou emocionalmente enfermo, ele talvez ou muito provavelmente nunca teve fé ou nunca andou com Deus, porque se ele conhecesse a Deus, ele andaria de glória em glória, de triunfo em triunfo. E auditórios lotados de pessoas gritando aleluia, quando tudo isso é dito. Suba ao púlpito, pegue um microfone e diga às pessoas: Deus está querendo que você pense menos de você, para que, seguindo a Cristo, você pense mais no próximo, que você busque menos ser servido, que você pare com esse negócio de achar minimamente razoável que a igreja tenha o que hoje é estruturado como área VIP. E você apenas lidar com isso dizendo: é o jeito deles de ser e fazer igreja. É a forma de se conectar com a cultura e se conectar com o mundo. Então você vai atrair o mundo para Cristo, dizendo ao mundo que Cristo não oferece uma nova vida, um outro pensamento, outros sentimentos, mas que você pode ser exatamente quem você é, basta que você agora esteja do lado de dentro do clube. Isso não é evangelho, e isso não é igreja. Temos que ter cuidado, porque muitas vezes carregamos para dentro da nossa experiência cristã essa mentalidade: eu quero um Deus que me serve, eu quero um Deus que é todo poderoso, que atenda a tudo que eu quero e peço. Só que Jesus nos confronta, não é? Complicado seguir Jesus, porque ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Ele pergunta para os discípulos. Ou seja, ele não apenas estava lavando pés, ele estava redefinindo o que significa viver para Deus. E caminhando para a nossa conclusão, vai aparecer na nossa tela o que isso significa. O que significa viver para Deus? Significa que servir não é um favor, servir é um chamado. E às vezes a gente tem essa ideia de que nós vamos fazer um grande favor para Deus, para as pessoas, para a igreja. Vai lá, eu vou atender a convocação da igreja, tudo bem, sou muito generoso, vou servir. Servir é chamado. Nós não servimos quando sobra tempo, nós não servimos quando é conveniente, nós servimos porque fomos transformados pelo Evangelho. O Evangelho mudou a gente. E esse negócio é tão forte que eu não posso me negar para o fato de que eu entendo que Cristo me chama para uma vida diferente. Outra, servir não é opcional, servir é essencial. Tem a ver com a nossa essência, com a nossa identidade. Assim como Jesus tomou a forma de servo, também devemos viver desta forma. Por que o nosso Senhor e Salvador é aquele que declaradamente, como dizem as Escrituras, assumiu a forma de servo e, sendo achado em forma humana, serviu? E nós que dizemos segui-lo, vamos manifestar a nossa vida e o nosso cotidiano por uma outra plataforma ou por um outro princípio que não seja viver como ele viveu e servir. Terceiro, servir não é perda, servir é ganho. É claro que o mundo diz que perder é fraqueza. Então, se você perde o teu tempo, não cuidando das suas coisas, mas do interesse do outro, você está se enfraquecendo. Só que Jesus diz que perder é encontrar a verdadeira vida. Lembra? Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse a salvará. E isso, queridos, muda tudo.
A sua identidade, se ela está em Cristo, você não precisa mais provar nada para ninguém. Se a sua identidade está em Cristo, você não precisa mais ter medo de como as pessoas vão olhar para você. Então, tentar ter essa autopreservação. Eu não vou servir porque as pessoas podem me manipular. Eu não vou servir porque as pessoas podem pensar errado ao meu respeito. Não. Se a sua identidade está em Cristo, se Jesus te define, você é livre para amar. Você é livre para doar. Você é livre para colocar os outros acima de si mesmo, porque você entendeu que o seu Salvador fez o mesmo por você. No fim das contas, amigos, a maior razão para servirmos não está na nossa moralidade, está no Evangelho. A maior razão para você servir não é porque você é bom demais, generoso demais, altruísta demais, humilde demais. A cultura de serviço no reino de Deus tem a ver com o Evangelho, porque a gente lembra então que essa cena aqui de João capítulo 13, ela não apenas descreve Jesus lavando pés sujos, mas ela antecede a obra que ele fez, onde ele lavou vidas sujas pelo pecado com a sua obra na cruz. Lavar os pés era um sinal. Lavar os pés era apenas um símbolo do que ele estaria fazendo poucos instantes antes. Então é o Evangelho que me leva a servir, porque eu vejo que Cristo fez isso. Ele lavou a minha vida, e Ele lavou a mancha dos pecados na minha vida com seu perdão e com a sua graça. Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele foi à cruz, não porque você precisava de um exemplo. Nós não celebramos a ceia aqui hoje, queridos, que fala de Jesus sendo pendurado numa cruz, sofrendo até a morte, porque Ele queria deixar para nós um exemplo. Jesus fez o que fez porque você e eu precisávamos de um Salvador. Ele fez por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos, e isso nos liberta, porque isso significa que servir não é aquilo que nós fazemos apenas a quem nós julgamos que merece ser servido, mas também, inclusive, aquelas pessoas que, em nosso critério pessoal, não mereceriam. É por isso que a igreja precisa ser uma comunidade de serviço, não apenas ensimesmada, não apenas servindo a sua própria estrutura, não apenas servindo aos próprios membros da igreja. É por isso que uma igreja, se ela quiser ser uma sinalização do reino de Deus, ela precisa ser uma comunidade que serve à sociedade. E sim, ela vai servir a sociedade que a ofende, que a xinga, que fala mal dela, que diz que ela não é relevante, que diz que quem se reúne ali dentro é um povo tacanho, de mentalidade obtusa. É a esse mundo hostil que a igreja olha, não com indiferença ou com revolta, mas com amor e graça, e vai na direção dele servir. E por que a igreja faz isso? Porque Cristo na cruz estava servindo aos seus inimigos, que éramos nós, com os nossos pecados. Assim como fomos amados apesar de nós, também devemos amar os outros apesar dos outros. Então a grande pergunta que essa passagem nos deixa hoje é essa: você está vivendo para si mesmo ou para Jesus? Eu sei que você diz que é cristão, mas como cristão você está vivendo para si mesmo ou para Jesus? A verdadeira vida, aquela que nós encontramos em Jesus, não está em buscar grandeza, está em abrir mão dela. A lógica do mundo diz que os que servem são os fracos. A lógica de Jesus diz que apenas os que servem são verdadeiramente felizes. Bem-aventurados vocês serão se fizerem estas coisas. É como encerra o verso 17. Concluindo, queridos, nessa cena do Evangelho, abrindo a sequência dos dias que mudariam para sempre a história, Jesus nos mostrou que o caminho para a verdadeira vida não passa pelo orgulho, não passa pelo status ou pelo desejo de ser servido, mas pela humildade, pelo amor
e pelo serviço. O que parecia ser o fim, o Filho de Deus ajoelhado diante de pecadores, era na verdade o começo das evidências de um reino onde grandeza significa entrega, onde poder se manifesta em amor e onde o maior se fez servo de todos. Porque o grande destaque do reino de Deus é o Senhor Jesus, o Cristo a quem adoramos e a quem seguimos. Não há maior do que Ele. Cantamos hoje aqui, Jesus, nome sobre todo nome. O maior se fez servo de todos. Então, para você que é cristão, essa não pode ser apenas uma lição de moral, mas um chamado. Jesus não apenas lavou os pés dos discípulos, Jesus lavou a sua vida na cruz. E se Ele fez isso por você, como poderia continuar vivendo para si mesmo? Se Jesus fez o que fez por você e por mim, como a gente pode continuar vivendo por nós mesmos? Se você verdadeiramente crê no Evangelho, abrace essa vida subversiva, irmão. Sirva como Jesus serviu. Não espere ter tempo, ele nunca virá. Não espere o momento certo, ele não existe. Isso que você idealiza como momento certo, não existe. Não pense assim, não, nesse momento da minha vida eu estou muito demandado, com os meus negócios, com os meus filhos pequenos, com a minha agenda corrida, mas mais algum tempo, e Deus vai ver. Deus vai ver, eu vou me dedicar muito ainda para o reino do Senhor, eu vou falar muito do amor de Jesus para um monte de gente. Não espere esse dia. Pode ser que esse dia nem chegue. Que garantia você tem que chegará aqui no próximo domingo? Qual controle nós temos sobre a nossa própria vida? Então, se você é um discípulo de Jesus, ouça esse chamado, entenda que Jesus te chama para esse tipo de viver subversivo, onde a gente tem a alegria de servir, imitando o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Páscoa nos lembra que o caminho para a vida não é subir mais alto. A Páscoa nos lembra que o caminho para a vida é descer até os pés de Jesus, porque ali, aos pés dele, começa tudo que realmente importa. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por esse domingo, e nós te louvamos porque temos no Senhor muito mais do que um modelo para a gente seguir, um exemplo inspirador. Temos no Senhor o Salvador, que transforma a nossa vida de dentro para fora. Então eu te peço nessa manhã, no nome santo de Jesus, que o Senhor transforme a dureza do nosso coração, a prepotência que pode prevalecer em nossa mentalidade tantas vezes, o orgulho e a altivez que faz com que queiramos ser pessoas servidas, estimadas, admiradas, cuidadas, mas nunca pessoas que servem, estimam, admiram e cuidam. Livra-nos, Senhor, da maldição desse cristianismo genérico. Livra-nos, Senhor, da maldição de um evangelho sem cruz. Livra-nos, Senhor, do vazio de uma vida em que a gente tem agenda religiosa, mas não um coração transformado pelo Teu Espírito Santo. E ajuda-nos, Senhor, a encontrar na nossa própria experiência a beleza de viver a espécie de vida que o Senhor nos chama, entendendo que a lógica do reino de Deus coloca de ponta cabeça a lógica desse mundo, e que o Senhor nos chama não apenas para atos esporádicos de bondade, mas para uma vida em que o serviço faz parte da nossa identidade, imitando o caráter de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nessa manhã e para todo sempre. Amém e amém.